Caros CACDistas, estamos de volta aos nossos estúdios aqui no Rio de Janeiro, agora com o meu amigo aqui, grande amigo pessoal, professor queridíssimo de Política Internacional, nosso Paulo Velasco. Nosso Paulo também é alguém que adora estar presencialmente em estúdio, adora ter contato com vocês, conversar com vocês. Quem está com a câmera fechada, abra a câmera para que ele possa olhar vocês, para que ele possa interagir com vocês. E é isso. Paulo, são todos seus. Bom dia aqui para você. Tudo de bom, um abraço aí. Salve, salve, caríssimos alunos do curso Clio, que prazer enorme estar com vocês, né, ver algumas câmeras abertas aí já, né, poder ter um contato pelo menos, né, ter esse retorno, né, a gente está nos últimos tempos trabalhando só a partir de gravações feitas de sala, então é muito legal, né, tão próximo já da prova, né, a poucas horas do concurso, né, poder ter um contato um pouco mais próximo. Eu sempre digo que o dia Clio, né, é o dia mais especial do ano, né, para todos nós professores do curso, né, eu e Guilherme, estamos há 20 anos, né, no Clio, desde que o Clio foi criado em 2003, né, então somos decanos, né, aqui no curso, são 20 anos, então imaginem o número de, hoje, diplomatas que passaram, né, pela nossa mão aí ao longo de todo esse tempo. Né. Claro que vamos conversar um pouquinho sobre política internacional, né, que é de longe, evidentemente, né, a disciplina que todos vocês mais gostam, né, por isso que vocês querem ser diplomatas, né, se quisessem, né, trabalhar em outras áreas, aí, claro, de repente gostariam mais de direito internacional, né, de economia, né, mas é óbvio, é evidente, né, que política internacional é a disciplina preferida de cada um de vocês, né? Mas não é propriamente uma prova fácil no TPS, tampouco na terceira fase, né? Mas especialmente no TPS é uma prova que traz alguns desafios, né? Até porque temos, né, uma universalidade enorme, né, de temas, né? Quase que tudo pode ser cobrado, né, a título de política internacional, mas eu vou tentar, né, ao longo aqui dessa nossa conversa, trazer algumas ideias mais gerais, né? A gente reconhece, evidentemente, né, que o Brasil está passando, né, por um processo de resgate de sua inserção internacional mais ativa, mais proativa, né? Isso abre possibilidades para questões, né, efetivamente sobre temas, né, que até ano passado, por exemplo, teriam menos chances de serem cobradas, né? Então, né, uma questão sobre CELAC, né, por exemplo, seria mais difícil de ser cobrado no ano passado, né? Uma questão sobre OTCA, né, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, né, seria uma coisa um pouco mais imprevisível, né, até pelos problemas todos, né, do governo Bolsonaro com relação ao espaço amazônico. São temas que voltaram à baila, né, com muita força, né, a partir, né, do empenho desse novo governo Lula da Silva, né? Então, ficam já essas dicas, né? O concurso gosta muito da temática regional, né? Ou seja, tudo que diz respeito ao entorno regional latino-americano, né, é um assunto que pode aparecer, né, estou certo de que vocês vêm trabalhando com esses temas, né, até porque, né, são assuntos com os quais nós passeamos bastante, né, tanto no curso reta final, né, quanto ao longo aí das aulas do 360, né, os distintos módulos do 360 graus. Né, mas é um assunto que vocês têm que observar, não só o tradicional, né, Mercosul, por exemplo, mas repensar, por exemplo, outros espaços, né, a CELAC, para a qual o Brasil voltou em janeiro desse ano, a própria OTCA, já houve questões de concurso sobre a organização do Tratado de Cooperação Amazônica, passa a ter uma importância ainda maior, tendo em vista, claro, a cúpula de Belém, agora realizada em agosto, além de espaços, claro que esses sempre tiveram importância, né, mesmo em períodos de uma política externa menos assertiva, né, onde o Brasil tinha, de fato, menor proatividade, governos Dilma, Temer e Bolsonaro, né, foi uma década difícil para nós em termos de inserção internacional, mas temas que nunca perderam importância, por exemplo, o BRICS, né, é um assunto que já apareceu várias vezes, relações bilaterais do Brasil, né, o Brasil, por exemplo, com os países europeus, Mercosul União Europeia, o tal do acordo, né, que nunca entra em vigor, não foi ainda sequer formalmente assinado, mas toda hora se fala nele, né, o Lula criticando algumas tentativas europeias de impor, né, novas condicionalidades, né, na área ambiental para esse acordo poder caminhar, o Brasil reagindo mal a isso. Então, são temas que estão em voga, né, claro, estiveram presentes também nos últimos anos. O BRICS agora, essa grande novidade da cúpula lá da África do Sul, né, uma expansão do BRICS, já tinha havido uma expansão do Banco do BRICS, né, do NDB, no ano passado, agora, né, a própria expansão do agrupamento, né, o Brasil não ganha muito com isso, pelo contrário, né, mas, enfim, já é uma realidade, evidentemente que o peso da China, né, faz com que as suas preferências acabem pesando muito. Né? Então, os temas naturais, né, os temas óbvios, claro que pode haver, né, sempre há todos os anos, né, temas menos cotados, né, a gente costuma dizer, né, que são questões que entram ali no que seria mais a cota da banca, temas um pouco surpreendentes. Tivemos, por exemplo,
né, há alguns anos, muito recentemente, na verdade, né, uma questão sobre o Protocolo de Madrid, né, um protocolo adicional ao Tratado da Antártica. Né. O tema Antártica não é um tema tão cotado assim, né, para a prova de PI, que dirá, né, o protocolo adicional, né, o Protocolo de Madrid. Né. Então, isso surpreendeu, pegou alguns alunos, né, de surpresa, causou dificuldades, mas isso é cota da banca. Né. Vocês não têm que se preocupar tanto com esses temas, né, menos esperados. Haverá, certamente, né, na prova do final de semana, alguma questão mais insólita, digamos assim, mas vocês têm que ir muito bem naquilo que a gente vem trabalhando, né, com muita seriedade ao longo das aulas, dos meses, né, dos vários cursos que o Clio oferece. Né. E é nessa linha, né, que eu escolhi um tema, né, de uma prova muito recente, uma prova de 2021, né, o edital 2020, mas não houve a prova em 2020, né, a prova de 2021, que trabalha, enfim, com o sistema ONU. Né. Claro que quando a gente pensa no sistema ONU, especificamente, né, na participação do Brasil dentro do que é a Organização das Nações Unidas, isso aparece o tempo todo. Né. Já apareceu em questão recente de terceira fase, por exemplo, cobrando as operações de paz, o Brasil em operações de paz, né, resoluções do Conselho de Segurança que acabam tendo algum tipo de impacto, né, na dinâmica internacional, né, como o Brasil se posicionou acerca delas. O próprio tema de reforma do Conselho de Segurança tem sido cobrado ao longo dos concursos. Né, me lembro aqui de 3, 4 questões de terceira fase, no mínimo, né, sobre esse tema, reforma da ONU, reforma do Conselho de Segurança, né, ao longo aí, né, dos últimos 10, 15 anos. Então, é um tema recorrente, volta a ter, né, uma importância mais central para nós. Né, o Lula volta a falar muito disso, como falava, aliás, nos anos 2000. Né, vocês sabem que o Brasil está completando agora, né, no final deste ano, o seu 11º mandato como membro rotativo do Conselho de Segurança. Então, claro que qualquer assunto relativo à ONU, direitos humanos, né, agenda ambiental, por óbvio, né, tivemos aí a impactante COP27, né, de Sharm el-Sheikh, sobre mudanças climáticas, né, o Lula participando, né, como presidente eleito do Brasil já naquele momento, a própria cúpula agora de Belém, né, e a declaração de Belém, a declaração da Amazônia, enfim. Então, são assuntos que, enfim, vocês têm que conhecer bem, não surpreendem, né, temos que estar afinados nesses temas, todo e qualquer tema que é palpitante para o Brasil, né, e algumas questões de grande relevo na cena internacional. Né, a temática, por exemplo, né, do Oriente Médio é um assunto espinhoso, geralmente para os candidatos, né, mas que aparece o tempo todo. Né, tivemos em anos recentes, não só no TPS, mas na terceira fase, questões recorrentes sobre Líbano, por exemplo. Né, então, é bom conhecer um pouquinho a dinâmica ali, Israel, né, Palestina, claro, Israel e países árabes, né, está havendo uma tensão crescente ali na fronteira de Israel com o Líbano, né, na fronteira do Líbano com as colinas de Golã, né, anexadas por Israel em 81, né, ocupadas depois da Guerra dos 6 Dias em 67. Surpreendente, né, a aproximação entre Riad e Teherã, né, absolutamente espetacular, né, por mediação chinesa ou intermediação chinesa, a China ganhando um espaço maior no Oriente Médio. Seria muito legal, por exemplo, uma questão, né, de Oriente Médio que cobrasse essa nova dinâmica, né, em comum. Até pouco tempo atrás, praticamente não falávamos de China na geopolítica do Médio Oriente, né, e agora somos obrigados, né, a falar, né, sobre China na região. Né. Foi a China, né, que articulou, né, essa intermediação entre a Arábia Saudita e Irã. Né. Agradeço a Júlia, que fez um elogio, né, ao meu sotaque, né, meu sotaque característico, né, mais de 30 anos de Brasil, mas não aprendi a falar português direito ainda, então vamos que vamos, né? O sotaque é parte do charme, Júlia, né? E me acompanha há mais de 20 anos dando aula para vocês. Né? Bom, vamos então à vaca fria, né? Eu separei uma questão que eu considero importante para a gente olhar, uma questão recente, para vocês entenderem um pouquinho como é a lógica do concurso, né? Como os temas aparecem. Reparem aí, né? Comemorando-se em 2020 os 75 anos da ONU e da adoção da sua carta assinada pelo Brasil em 26 de junho de 45, né, em São Francisco, por ocasião da conferência a respeito da Organização Internacional das Nações Unidas. Né? Acerca da ONU, de sua carta e da participação do Brasil na referida organização, julgue certo ou errado. Né? Então, o tema ONU é um tema óbvio, um tema necessário. Né? 26 de junho é o ano em que termina ali a Conferência de São Francisco, né? E temos a assinatura da carta, lembrando que a ONU, né, ela entra em vigor no dia 24 de outubro de 45, né? Por isso todos os anos, na data de 24 de outubro, celebra-se o Dia das Nações Unidas. Né? Então, um tema
importante, um tema importante para a PI, um tema bacana para também direito internacional, né, um dos temas aí, né, que eu e o Guilherme, né, trabalhamos de maneira combinada, né. Então a primeira afirmativa está aí, o Brasil participou das negociações que levaram à criação da ONU e à adoção de sua carta, né. Membros da delegação brasileira defenderam com êxito a inclusão na carta dos princípios da não intervenção e da igualdade de direitos de homens e das mulheres. Afirmativa absolutamente correta, o Brasil teve uma participação importante ali na Conferência de São Francisco, né? Membros da delegação brasileira, né, de grande destaque contribuíram não apenas para a consagração, né, do princípio de não intervenção, né, que consta ali do artigo 2º, parágrafo 7º da Carta de São Francisco, mas também, né, da própria lógica da igualdade de direitos dos homens e das mulheres, né? Sempre que pensamos, inclusive, né, na temática dos direitos das mulheres, na temática da igualdade de gênero, né, que são temas que foram sendo reforçados ao longo das décadas dentro do sistema ONU, né, reconhecemos e lembramos, né, que o Brasil teve um papel muito ativo, muito assertivo, já na Conferência de São Francisco, né, defendendo essa igualdade dos direitos dos homens e das mulheres, né? Aliás, né, a questão dos direitos humanos é um tópico dentro do programa de PI que ganhou uma maior robustez agora, né, quando pensamos no edital publicado este ano, né, dava-se muito destaque nos últimos anos a questão da liberdade religiosa, né, direitos humanos e liberdade religiosa, continua aparecendo o tema da liberdade religiosa, mas agora aparece a questão de gênero, aparece a questão racial, né, temas que estavam esquecidos nos últimos editais, até porque não eram temas prioritários para o governo Jair Messias Bolsonaro, né, a chancelaria do embaixador Ernesto Araújo e também, né, de certa maneira, do embaixador Carlos França, né, essas chancelarias não davam tanto destaque a essas temáticas, né? Então, já é uma novidade que mostra uma reorientação da política externa, né, termos o tópico de direitos humanos, que está lá, continua estando lá, mas reforçado, falando não só de liberdade religiosa, mas também de gênero e de raça. Então, primeira afirmativa correta, reparem que é uma afirmativa óbvia, né, de concurso, né, da prova de 2021, né, imagino que não criaria nenhum tipo de dificuldade maior para qualquer um de vocês, tá? E aí eu aproveito essa afirmativa, né, para mostrar para vocês, né, que existem sim, né, na prova de PI, afirmativas muito tranquilas, né, assim como temos aquelas que são muito difíceis, né, que a gente pode dizer, né, são a cota da banca, né, temas muito espinhosos, pouco cotados, né, às vezes um grau de detalhe excessivo, né, as bancas cobram ali super detalhes que muitas vezes podem escapar, né, ao conhecimento de bons candidatos, né, candidatos competitivos, candidatos que têm muita bagagem, isso acontece, mas temos também afirmativas muito tranquilas, né? Temos questões muito fáceis, né, e são essas afirmativas que, claro, vocês como candidatos competitivos, né, que vêm estudando com seriedade, dedicando, né, o tempo de vocês a esses concursos, vocês não podem errar. Então, essa afirmativa, não tem que ficar procurando pelo em ovo, não pode ser tão fácil, deve ter alguma armadilha aqui, né, deve ter algum detalhe aqui escondido que está me escapando, né, algum problema e tal. Não tem. Afirmativa tranquila, direta, correta, né, sem nenhum tipo de problema. Né, com confiança, né, aliás, confiança é algo também muito importante, né, um super diferencial, né, vocês fazem parte, né, de um grupo de candidatos que vem se dedicando, né, com consciência, né, que vem mantendo um ritmo de estudo recorrente, né, fazendo os cursos conosco. Então, vocês fazem parte de um grupo de candidatos que, de fato, se coloca de maneira muito competitiva, né, para chegar à segunda fase, né, para chegar às provas discursivas, né, e aí sim, né, para lá no final também estar disputando, por que não, né, as vagas na lista final de aprovados, né. Esses candidatos, né, como vocês, né, é que tem que ter, né, um grau de confiança mais elevado, né. A confiança é importante, né, vocês têm que confiar no trabalho, né, que foi desenvolvido no estudo de vocês, né, e a confiança ajuda, né, numa afirmativa como essa, vocês, né, diretamente reconhecerem, não, aqui não tem nada errado, não tem o que está errado, vou marcar correto sem nenhum problema. Né? Segunda afirmativa, a Corte Internacional de Justiça, CIJ, né, cujo estatuto é parte integrante da Carta da ONU, é o principal órgão judiciário da ONU e delibera a respeito de conflitos jurídicos entre Estados, né, além de preparar pareceres consultivos. Atualmente, a Corte conta com um juiz brasileiro, né, entre seus 15 membros. Afirmativa correta, né, Leonardo Brandt, juiz brasileiro, né, membro da Corte, né, substituiu o Antônio Augusto Cansado Trindade, né, que faleceu na função recentemente. Né, o Cansado Trindade
né, um juiz muito conhecido do Brasil, acabou falecendo no cargo, substituído por outro brasileiro, né, Leonardo Brandt. Né. É importante reconhecermos, sim, né, que a CIG é um órgão marcante, né, faz parte ali dos órgãos principais da ONU, colocamos no mesmo patamar de Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Secretariado, Conselho de Tutela, né, temos ali também a CIG, né, e o Estatuto da CIG, né, é parte integrante da Carta da Organização das Nações Unidas. Né, são informações que vocês já obtiveram, né, seja pelas aulas de IPI, seja pelas aulas de Direito Internacional, né, e aí, claro, a afirmativa traz, né, de maneira muito simples e direta, não o que está errado, né, as duas grandes funções, claro, da CIG, né, a sua função consultiva, né, ela emite pareceres, né, e a sua função contenciosa, né, em que ela resolve, claro, disputas jurídicas entre Estados. Função consultiva, função contenciosa, as duas funções típicas, as duas funções características da Corte Internacional de Justiça, né, 15 juízes eleitos para mandatos de 9 anos, lembrem disso. Né? Então, importante, né, termos em mente aí os órgãos principais da ONU. Né? A questão é sobre CIG, poderia ser sobre a Assembleia Geral, como já houve tantas e tantas ao longo do tempo, poderia ser sobre o Conselho de Segurança, poderia ser sobre reforma do Conselho de Segurança, né, a proposta brasileira, por exemplo, a proposta da União Africana, né, o consenso de Eswini, tão importante, já caiu na prova, aliás, né, que é o consenso buscado pelos países da União Africana. Né, a União Africana tem 54 membros, né, consenso de Eswini é a proposta deles, que é semelhante, aliás, à proposta do G4. Enfim, então, né, vários temas poderiam ser cobrados relativos aos órgãos principais da ONU. Poderia ter alguma questão, por exemplo, sobre o secretariado, a forma de escolha do secretário-geral, alguma questão sobre o Conselho de Tutela. As provas recentes do concurso, né, eu diria que de 2016, 2017 para cá, né, elas têm revelado, de fato, vários pontos relativos à estrutura institucional. Né, por exemplo, sobre ONU, sobre a estrutura institucional da Unasul, né, houve há alguns anos, a estrutura institucional da CPLP, houve recentemente. Então, conhecer a estrutura institucional da ONU, claro, é imperativo, né? O que cada um desses órgãos principais faz, né? Eventualmente uma questão, por exemplo, sobre o Conselho de Direitos Humanos, né? Lembrando, né, que este ano o Brasil não está no Conselho de Direitos Humanos, né? Cumprimos 2 mandatos consecutivos, não poderíamos cumprir um terceiro mandato em sequência. Então, depois de 2 mandatos consecutivos, o Brasil fica um ano fora, mas agora no mês de maio, né, já nos candidatamos para um novo triênio no Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra. Temos tudo para ser escolhidos, claro, né? A América Latina tem direito a um monte de vagas, né? E aí cumpriremos mais um triênio, 2024, 25 e 26. Né? Então são detalhes, né, sobre o ONU que temos, né, que conhecer, temos que tentar estar antenados aí. Terceira afirmativa da questão, né, o Brasil foi o primeiro país latino-americano a ocupar assento não permanente bienal no Conselho de Segurança. Hoje integra o G4, juntamente com a Alemanha, a Índia e o Japão, que defende a expansão do Conselho de Segurança na categoria de membros permanentes, mantendo inalterado o número de membros não permanentes do órgão. É mentira, senhores, afirmativa errada, Deus meu, cuidado, errada e muito, muito errada essa terceira afirmativa, né, a proposta do G4, que não vem de hoje. Né, o G4 foi articulado no final de 2004, né, aí em paralelo à Assembleia Geral da ONU daquele ano. Né, os ministros de Brasil, Índia, Japão e Alemanha se reuniram e decidiram criar um grupo de coordenação em favor do avanço do tema reforma do Conselho de Segurança. Em a época, o secretário-geral da ONU, o ganês Kofi Annan, dava muito destaque àquela matéria. Né, era um momento, inclusive, em que o próprio Kofi Annan, né, tinha convocado um grupo de notáveis, né, um grupo de 16 notáveis, né, chamado High Level Panel, né, painel de alto nível. Um deles era brasileiro. É sempre bom lembrarmos, né, essas características, assim como a afirmativa 2, né, fala que há atualmente um juiz brasileiro, né, dentre os membros da CIG. É bom lembrarem que nesse painel de alto nível, né, criado pelo Kofi Annan, lançado pelo Kofi Annan em 2003, né, também havia um diplomata brasileiro, né, inclusive recentemente falecido, João Clemente Baena Soares, embaixador João Clemente Baena Soares, né, foi, aliás, por 2 mandatos secretário-geral da OEA, faleceu agora muito recentemente. Né, houve uma nota de pesar, né, muito bonita, redigida, inclusive, né, pelo Itamaraty, né, por ocasião do falecimento do Baena Soares, e ele integrou esse painel de alto nível, né,
criado pelo Kofi Annan em 2003, né, para pensar a ONU diante das novas ameaças, diante das mudanças e diante dos novos desafios, né? Esse era o nome, inclusive, né, dado ao painel, né, novas ameaças, desafios e mudanças, né? E, dentre os desafios, esse painel de alto nível tratou da reforma do Conselho, né? Além disso, surgiu o G4, além disso, surgiu o Grupo Unidos pelo Consenso, né, também chamado de Coffee Club, lembrem disso, né, é o grupo dos invejosos, né, como eu sempre comento, né, aqueles atores regionais que têm inveja, né, dos membros do G4. Então temos lá a Argentina, né, quase como uma espécie de porta-voz do Coffee Club, né, temos o México, temos Paquistão, temos Coreia do Sul, temos Itália, temos Espanha, né, são aqueles que se opõem à possibilidade, claro, né, de os membros do G4 conseguirem o assento permanente. Mas a afirmativa errada é muito errada, porque desde a primeira proposta de reforma feita pelo grupo em 2005, já havia claramente a ideia do Conselho se expandir de 15 para 25 membros, o que significaria 6 novos membros permanentes, 2 deles africanos necessariamente, no que o G4 coincide com a União Africana, né, o consenso de Eswini, e 4 membros rotativos. Então, por isso a afirmativa está errada, né, porque o G4 defende uma expansão não apenas na categoria de membros permanentes, mas também na categoria de membros rotativos. Por isso, né, 10 novos membros, 6 permanentes, 4 rotativos, passando o Conselho de 15 para 25 no total. Né? Dos 6 novos membros permanentes, 2 seriam africanos, outros 4, claro, os membros do próprio grupo, né? A grande diferença, né, da proposta do G4 para a proposta da União Africana, né, do consenso de Eswini, né, é que a União Africana não abre mão do poder de veto, né, e o G4 relativizou um pouquinho essa questão, né, criando uma moratória sobre o poder de veto, né, dizendo que, num primeiro momento, né, os novos permanentes, os 6 novos, entrariam sem o poder de veto, e ao cabo de 15 anos, né, quando se fizesse uma avaliação acerca da reforma do Conselho de Segurança, o tema do veto deveria ser rediscutido, podendo essa prerrogativa ser estendida ou não aos novos membros permanentes, mas àquela altura, 15 anos depois, eles já seriam membros permanentes do Conselho de Segurança, né, e aí eles poderiam, inclusive, receber esse bônus, né, o poder de veto como um bônus, como um plus, como algo a mais. Né? Então, o erro da afirmativa, meus caros alunos, está ali, né, na parte final. Né? O Gabriel pergunta, né, se a parte inicial está correta. Né? O Brasil, sim, né, ele já integrou o grupo no primeiro biênio, né, do Conselho de Segurança. O Brasil fez parte ali, lembrem que o Brasil está agora completando o seu 11º mandato, né? O Brasil fez parte do Conselho de Segurança já na sua primeira composição, claro, como membro rotativo, e lembrem daquela curiosidade, né, trabalhada, né, muito por alguns diplomatas e historiadores, né, meu caro Gabriel, né, que o Brasil quase conseguiu entrar, né, como membro permanente do Conselho, né? Esse foi um tema debatido em 44, né, durante a conferência da Bretton Woods, né? Era uma proposta do governo Roosevelt, né, que foi barrada especialmente pela União Soviética. Não tínhamos em 44 ainda relações diplomáticas com a União Soviética, só estabeleceríamos ao final do governo Vargas, já em 45. Então, o Brasil não conseguiu entrar como permanente, né, que era o desejo do Roosevelt, mas entrou como rotativo já na primeira composição do Conselho de Segurança. Né? Na época, lembrem, o Conselho de Segurança tinha apenas 11 membros, né? Eram 5 permanentes e 6 rotativos. O Brasil foi um dos 6 rotativos que integrou o Conselho em sua primeira composição. Né? O Conselho só passa a ter 15 membros a partir de 1965, uma reforma aprovada em 63, que entrou em vigor em 65. Foi a única expansão do Conselho em sua história. O Conselho passou de 11 para 15 membros, os rotativos passaram de 6 para 10. Né? Então, a primeira parte, sim, Gabriel, está correta. Né? A segunda parte da afirmativa, né? Bom, a composição do G4 está certa, né? Mas está errada quando diz que o grupo não previa a expansão dos rotativos. E quarta e última afirmativa da questão 1, a Assembleia Geral jamais logrou aprovar emendas aos artigos do capítulo 5º da Carta referente ao Conselho de Segurança, o que confere legitimidade ao pleito do G4 pela reforma do principal órgão da ONU, responsável pela manutenção da paz e da segurança internacional. Afirmativa errada, né, como nós comentamos, já houve sim uma expansão do
número de membros do Conselho de Segurança. A expansão foi aprovada na década de 60, né? É a única reforma do Conselho aprovada até aqui, né? Expandiu-se o Conselho de 11 para 15 membros, os membros rotativos passaram de 6 para 10. Né? Então, é o único, de fato, momento em que se conseguiu, né, uma emenda à carta nessa parte relativa ao número de membros do Conselho de Segurança. Lembrando, claro, né, que é difícil aprovar-se uma emenda à Carta de São Francisco, né, porque depende de aprovação e ratificação por 2/3, e na ratificação incluindo-se ainda os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. Então, é um quorum muito elevado, isso é algo que cria uma dificuldade, né, para que se aprove uma emenda à carta em um tema tão sensível como é a reforma, né, do Conselho de Segurança. Então, a afirmativa errada essa quarta, né, claramente, se vocês olharem ali, né, o gabarito da prova de 2021, né, vão ver que ela está errada, e o erro está justamente nesse ponto, meus queridos, né, porque já houve sim essa emenda, né, e foi possível expandir o Conselho de Segurança, é a única vez que foi feito. Né? O Conselho passou por algumas outras mudanças, mas mudanças em termos de troca de membros. Né? Então, tivemos ali de 49 até 71 a República da China, né, ou Taiwan, ou Formosa, se quiserem, ocupando o assento chinês no Conselho de Segurança. Né, depois de 71, por decisão da Assembleia Geral, né, a ONU reconhece a República Popular da China, que passa a ocupar o assento em todos os espaços da ONU, não mais Taiwan, não mais a República da China. Então, houve uma mudança ali de ator, mas a vaga, a cadeira era a mesma. A mesma coisa com o fim da Guerra Fria, acabou a União Soviética, né, a Rússia é sucessora da União Soviética, ocupa o assento soviético, né, em todos os espaços da ONU. Né? Mas reforma mesmo, no que tange ao número de membros, tivemos apenas ali a reforma aprovada em 63, que entrou em vigor em 65. Esse é o argumento do G4, esse é o argumento dos vários grupos que pressionam, né, pela reforma do Conselho. E aqui eu lembro que o Brasil, né, pressiona via G4, pressiona também via um outro grupo que é pouco comentado, que é o L69. Né? O L69 é um outro grupo de países que pressiona também pela reforma do Conselho, só que não ficam apenas presos à questão do número de membros. Né? O Brasil faz parte desse L69, eles também pressionam para uma melhora no funcionamento do Conselho de Segurança, dos procedimentos do Conselho de Segurança. Né? Então, é uma questão não apenas quantitativa, mas qualitativa, para que o Conselho seja um órgão melhor, um órgão mais eficaz. Claro que, né, aumentando a representatividade, por óbvio, amplia-se já a legitimidade, né? Representatividade barra legitimidade. Né? Mas, claro, enfim, existem questões, né, outras, né, para melhorar os procedimentos, né, melhorar o funcionamento do Conselho. O Gabriel colocou uma pergunta aqui. Professor, pode comentar rapidinho o processo de alteração da composição do Conselho? Tem que passar também pela Assembleia Geral da ONU. A mudança do Conselho de Segurança tem que cumprir, Gabriel, 3 etapas fundamentais. Né? A primeira etapa é na Assembleia Geral, né, por 2/3, é a escolha da melhor proposta. Tá? Então, a proposta sobre a mesa, escolhe-se ali a melhor proposta. A segunda etapa é a escolha dos países que eventualmente vão ocupar as novas bancas, né, considerando-se a proposta vencedora, 2/3 da Assembleia Geral. A terceira etapa é a mais crítica, né, a mais sensível, porque é a etapa que exige a emenda propriamente à Carta de São Francisco, tendo em vista que a Carta de São Francisco prevê a composição do Conselho. Né, e, claro, né, o Conselho passando de 15 para 25, qualquer outro número, né, isso implicará numa mudança na redação da Carta, então tem que se fazer uma emenda à Carta de São Francisco, e aqui é que o bicho pega, né, não na primeira ou na segunda etapa, né, porque depende apenas de 2/3 da Assembleia Geral, né, mas pega aqui, né, porque para a emenda à Carta precisamos aprovar por 2/3 da Assembleia Geral, ratificar por 2/3, incluindo-se os 5 membros permanentes. Né, o que significa dizer, né, que se algum dos permanentes não quiser a emenda à Carta, né, pode barrar, né, essa ratificação, porque exige-se a presença dos 5 permanentes, né, na ratificação para que a emenda aconteça. Então, se a China e os Estados Unidos não entrarem em acerto acerca de uma eventual entrada japonesa, por exemplo, né, a reforma nunca acontecerá. Então, muito embora o Brasil reúna várias credenciais, né, poderíamos falar, né, quase que inúmeras credenciais, né, para pleitear um assento permanente, né, e a nossa diplomacia o tempo todo reitera essas credenciais. Nós somos os grandes representantes da América Latina, maior economia, maior território, né, somos um grande contribuinte financeiro da ONU, quando pagamos em dia, porque o Brasil gosta de ser caloteiro recorrentemente. Né? O Brasil é um amante da paz, mediador de conflitos, o Brasil tem uma grande expertise e participação em operações de paz, tem um profundo conhecimento acerca do Conselho de Segurança, né, sendo ao lado do Japão, né, o país que mais vezes ocupou assento rotativo. Enfim, são várias as credenciais, né, mas na verdade é uma questão que está para além da nossa alçada, para além da nossa capacidade.
depende muito do acerto das grandes potências, né, que estejam de acordo e que topem efetivamente levar até o final um processo espinhoso que passa, inclusive, por essa última etapa, que é uma emenda à Carta de São Francisco, algo, repito, nada trivial. Tá? Então podemos sim, né, ter credenciais sólidas, mas no fundo é algo que vai muito além da nossa capacidade de ação. Por isso é até estranho, né, quando se diz, por exemplo, que, né, o Brasil acabou aceitando a pressão chinesa, né, para uma ampliação do BRICS, né, com a entrada desses 6 novos países agora, né, e em troca receberíamos o apoio chinês. Pô, é muito bacana, né, há muitos anos, né, desde o primeiro governo Lula, o Brasil quer o apoio chinês. Né? Me lembro em 2004, né, quando o então presidente chinês veio ao Brasil, né, na época era o Hu Jintao, né, o Lula recebeu com pompa e circunstância o Hu Jintao, né, o Lula declarou, né, a China como economia de mercado, reconhecemos ali, né, na declaração do Lula a China como economia de mercado, e em troca esperávamos, né, o apoio ao pleito brasileiro para o Conselho de Segurança, nunca aconteceu. Né? Então é legal obter o apoio chinês, como já temos o apoio da Rússia, do Reino Unido e da França oficialmente, mas, né, é algo que não será determinante para que a reforma de fato aconteça e seja aprovada. Né? Estamos ficando sem tempo, meus queridos, não poderia deixar de terminar desejando a todos muito boa sorte. Né? Reconheçam que vocês estão preparados, né? Foi um trabalho que fizemos aí ao longo de bastante tempo, não hoje, né? Então, estou certo, né, de que vocês chegarão lá com uma bagagem sólida, né, em condições de competirem, sem dúvida, pelas vagas, pelas cobiçadíssimas vagas para a fase discursiva do certame. Okay? Contem sempre com a gente, é um prazer ver aqui a carinha de vocês, né, aqui no meu retorno. Muito boa sorte. Né? Um abraço, meus queridos, sucesso na prova. Quero vê-los na preparação para a terceira fase. Galerinha, valeu, até lá.